Paz de Jesus para todos vocês que vão acompanhar agora essa live junto comigo. O que você precisa saber para começar a pregar? É esse tema que a gente vai trabalhar hoje aqui. Eu quero te convidar para estar comigo. Você que já está chegando pelo Instagram ou pelo Facebook, nós já estamos ao vivo em duas plataformas. Eu quero muito que vocês estejam comigo hoje para compartilhar esse conteúdo tão importante, para ajudar você que tem o desejo de pregar, que sonha em pregar a palavra de Deus, que quer ser um pregador relevante, um pregador eficiente na ministração da palavra, no compartilhamento do Evangelho de Cristo, para que você tenha êxito alcançando vidas para Jesus e que as pessoas possam entender o que você prega, para que elas possam entender a mensagem que Deus colocou no seu coração. Eu vou começar aqui mandando um abraço para toda a galera que está chegando, para todos vocês que estão entrando. Sejam muito bem-vindos e que essa live, essa mensagem, esse conteúdo possa edificar vocês e abençoar o ministério de cada um que está entrando aqui. Se você está aqui na live, se você entrou aqui, é porque há um propósito de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Primeiro, eu quero começar fazendo que você entenda que todo cristão tem um chamado para ser um pregador. Eu parto daqui. Todo cristão tem um chamado para pregar o Evangelho de Jesus. Todos nós. Vamos lá, Jesus disse de uma maneira imperativa, ou seja, não era um convite, não era uma sugestão, era uma ordem. Foi um mandamento do próprio Jesus. Ele disse o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, eu parto do seguinte pressuposto: a pregação é uma necessidade, ela é algo imperativo e ela é uma ordem de Deus para todo crente. Todos nós, enquanto cristãos, precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Precisamos compartilhar a palavra de Deus com alguém. Em algum momento da sua vida e da sua caminhada de fé, você vai precisar compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Quer seja dentro de um ônibus, quando alguém senta do teu lado e você tem a oportunidade de evangelizar essa pessoa, quer seja um colega de trabalho que está do teu lado, que desabafa, fala de um problema pessoal, quer seja no avião, viajando, alguém senta do teu lado e você tem a chance de falar de Jesus, quer seja na faculdade, no colégio, pela internet, nas redes sociais, no seu perfil, gravando um vídeo para alguma plataforma, para o YouTube, para o TikTok, para o Facebook, para o Instagram. Todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com a oportunidade, com a chance, com a obrigação de pregar o Evangelho de Jesus e compartilhar a palavra com alguém. E para isso, você tem que estar preparado. Você tem que saber como fazer, você tem que saber de que jeito você vai fazer isso, de que forma você vai fazer, qual o método que você vai usar para compartilhar o amor de Deus com alguém. Agora eu fecho um parênteses aqui e abro uma outra possibilidade, que é especificamente dessa tratativa que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui, tá bom? Agora, além de que todo cristão tem um chamado para pregar o Evangelho a toda criatura, é uma ordem de Deus, é um comissionamento de Deus para todo cristão, existem algumas pessoas que foram vocacionadas, que foram chamadas, que foram escolhidas por Deus para desenvolver o ministério da pregação, para desenvolver a pregação da palavra, quer seja através do ensino, quer seja de maneira evangelística, quer seja um avivalista, quer seja um ensinador. Aí existem pessoas que foram chamadas para isso, especificamente, que foram escolhidas por Deus para desenvolver o ministério da pregação. Então, por causa dessa necessidade, para ajudar essa galera, porque eu recebo muitas mensagens, gente, vocês não fazem ideia, muito jovem pregador, muito irmão que está começando a pregar, muitos novos convertidos, muitos que foram chamados por Deus. Pastor, eu tenho a vocação, eu tenho desejo, eu amo a palavra, eu gosto de pregação, e eu sei que Deus vai me usar nessa área, mas eu não sei como. Eu não sei como pregar, eu não sei de que jeito preparar uma mensagem, eu sou muito nervoso,
eu sou muito ansiosa, eu não sei. Quando eu recebo a oportunidade, eu fico me tremendo na hora da palavra, dá um branco. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu? Quem está aqui comigo na live, você já recebeu primeiro uma oportunidade para pregar a palavra? Sim ou não? Fala aí. Alguma vez na sua igreja, na sua congregação, não estou falando de pregar a palavra agora de maneira evangelística individualmente, eu estou falando assim, a oportunidade de compartilhar em grupo uma mensagem. Você já teve essa oportunidade? O Felipe Oliveira está dizendo que já teve, o Alifer Ferreira também já teve, a Christian Luiz Andrade também, o Gilvan Vargas também, o Marquinhos, o Alex, a Poliana Freitas, aí uma galera falando, o Edinaldo também, várias pessoas estão compartilhando aqui, estão falando para mim que receberam já uma oportunidade. E já aconteceu com você de receber a oportunidade para pregar, quem sabe até com antecedência, e o pastor da sua igreja te convida e diz, domingo, ou quinta, ou terça, você vai trazer uma palavra. Pode ser uma mensagem introdutória ou uma mensagem final. Cara, você já fica se tremendo, você já fica nervosa, você já fica ansioso. O que eu vou falar? Como preparar a mensagem? Que livro que eu uso? O que eu faço? Então, por causa disso, para ajudar vocês, a partir de agora, hoje vocês que estão ao vivo comigo aqui no Instagram e no Facebook, nós estamos inaugurando isso, nós estamos começando isso, nós vamos gerar conteúdo para essa galera. Eu vou produzir conteúdo gratuitamente aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Praticamente todo dia vai ter alguma coisa aqui relacionada a isso, ajudando você que quer pregar, ajudando você que quer transmitir a palavra de Deus com excelência, com graça, com clareza e com tranquilidade, né? Então eu vou oferecer para vocês aí algumas ferramentas. Aí, ó, tem gente que está dizendo que na hora da oportunidade quase infarta. É muito normal, tá? E eu vou falar sobre isso. Então, nesses próximos dias, eu vou fazer uma série de 10 lives. De segunda a sexta, nessa semana e na próxima. Vão ser 10 lives trabalhando temas relacionados à pregação da palavra, oferecendo para você esse subsídio, esse conteúdo e te ajudando a desenvolver o chamado de Deus na sua vida, você que é um pregador do Evangelho. Então, bora lá. Hoje o tema da live é o que você precisa saber para começar a pregar. Qual é a base? O que você precisa ter? Quais são os elementos? Quais são os conhecimentos básicos? O que você precisa ter para começar a pregar? Para ser um pregador, para desenvolver, para dar os seus primeiros passos na pregação. Primeiro de tudo, que eu preciso elencar aqui e apresentar para você, vida com Deus. Isso aqui, gente, é um passo fundamental para todo e qualquer cristão e principalmente para todo pregador do Evangelho. Tem uma frase que eu escrevi esses tempos atrás quando eu estava orando e preparando esse conteúdo aqui, que é exatamente a seguinte: eu não me preparo para pregar, eu me preparo para a vida. Eu não posso orar apenas porque eu vou pregar no culto à noite. Eu preciso ter uma vida de oração, uma vida com Deus. Então anota aí, pega papel e caneta e vai pontuando isso, porque isso vai te ajudar muito no teu ministério, na pregação, na sua vida com Deus e no exercício desse seu chamado, tá bom? Vida com Deus. Anota aí, de César, o Marquinho, Eliabe, Ivan, a irmã Lindalva, toda a galera que está aqui comigo, o Jairo, a Francisca, a Cláudia, a Rosana, todos. Anota aí. Primeiro, o que você precisa saber para começar a pregar. Vida com Deus. Isso é a base para qualquer cristão e principalmente para um pregador. O pregador, ele não ora para pregar, ele ora para viver. Primeiro passo. Relacionamento com Deus. Relacionamento não se conquista de um dia para o outro. É como uma escada. A cada dia você sobe um degrau. E você vai subindo de nível na comunhão, na intimidade, no relacionamento com Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Você conta segredo para quem não é íntimo? Você compartilha intimidade, segredo, coisas pessoais para alguém que você vê uma vez na semana ou uma vez no mês? Deus tem muita coisa preciosa para compartilhar com você que é pregador da palavra. Eu ouço muito isso quando eu vou pregar. Pastor,
Puxa, que mensagem! Como que você enxergou isso no texto? Eu já li, quantas vezes eu já li esse texto e eu nunca enxerguei isso que você enxergou. Deus não compartilha segredos com quem não tem intimidade com Ele. Deus não compartilha pérolas com quem não tira tempo para estar na presença dEle. Então, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, vida com Deus é a base para a vida de um pregador. Outra, você não vai orar só porque você vai pregar. Parece que você está só usando Deus quando você ora porque vai pregar à noite. Eu vou ministrar domingo à noite na minha igreja, então eu vou orar porque eu preciso que Deus me use. Só que você está entendendo que aí você está usando Deus, você está tentando atrair a presença de Deus só por causa de um benefício. Deus não quer que você busque, que você ore, que você o procure simplesmente quando tem uma necessidade. Sabe aquele amigo que só aparece quando precisa de alguma coisa? Sabe aquela vizinha que só bate na tua porta para pedir um pouquinho de trigo, um pouquinho de farinha, um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, mas quando ela faz um bolo, ela nunca traz um pedaço para você? Você está entendendo? Não é só por necessidade, não é só porque você precisa de algo, é porque você quer estar na presença. E esse relacionamento, essa intimidade gerada através da oração e de uma vida com Deus, vai fazer com que você desenvolva muito mais a sua prática, a sua habilidade, eu já vou explicar esse termo, da pregação e o desenvolvimento da sua pregação. Então, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais vida com Deus, quanto mais perto de Deus, mais natural vai ser a sua expressão no altar. Eu encerro esse tópico aqui dizendo para você o seguinte: eu só posso ser diante das pessoas, na frente da igreja, em cima do altar, com o microfone na mão, o reflexo de quem eu sou a sós com Deus. Então, vida de oração fraca, púlpito fraco. Vida com Deus fraca, rasa, ministração rasa. Por que eu digo isso? Porque não adianta só falar com sabedoria, pregar bonito. A gente está comunicando a palavra, e a palavra é de Deus, e ela precisa ser transmitida com vida, com graça, porque é a unção de Deus que faz a diferença. É o poder de Deus que faz a diferença. E a oração em nós é que vai ativar essa unção. O nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, é que vai ativar essa presença, esse poder que transforma, que muda, que salva, que liberta, que opera nas vidas e nos corações. Então, quando você ora, quando você tem vida com Deus, você potencializa os seus dons naturais. Você amplia o alcance da sua chamada e você vira um pregador mais assertivo, mais ungido, mais cheio do poder de Deus, com graça e autoridade para abençoar e edificar as pessoas. Deixa eu dar um gole aqui no meu café, enquanto isso você acaba de anotar aí. Como é que tá, gente? Amém? Aleluia ou não? Até aqui tudo bem? Beleza? Me dá um feedback aí, nem que seja um aleluia ou um glória a Deus. Mas compartilha comigo, interage comigo que vai ser melhor, tá bom? Se está sendo bênção, se até aqui está edificando tua vida, está te abençoando, clica na setinha de compartilhamento, manda para alguém. Sabe aquele teu amigo que prega a palavra? Sabe aquele teu colega de juventude da igreja? Sabe aquele irmão da igreja que também gosta de Bíblia, de palavra, de oração, que gosta de pregar? Compartilha com ele a live, vai abençoar a vida dele também, vai abençoar a vida dela também. Compartilha aqui no Face, no seu perfil, e vai ajudar outras pessoas. Meus lindos, minhas queridas, então primeiro, vida com Deus. Segundo, qual é a ferramenta de trabalho do pregador? Qual é? A Bíblia. Qual é a ferramenta? Deixa eu pegar uma Bíblia, que eu estou com umas 10 aqui ao meu redor. Qual é a ferramenta de trabalho do pregador? É a Bíblia. Então você precisa ter intimidade com a ferramenta do seu trabalho. Se você contrata um pedreiro para fazer um muro na sua casa e chega lá, ele não sabe nem pegar na colher, ele não sabe nem usar o prumo,
Ele não sabe nem quais são as medidas de massa, de areia e de água para fazer a mistura lá. Ele não sabe nem qual tipo de tijolo que ele vai usar. Se é tijolo maciço, se é tijolo com 6 furos, se é tijolo... Sabe o que eu estou dizendo? Se a sua ferramenta de trabalho é a palavra, você precisa ter intimidade com a palavra. Então, existem 2 maneiras, pelo menos, de ler a Bíblia. Uma maneira que é a mais comum e que todo cristão precisa fazer, que é ler a Bíblia para se alimentar. A gente lê no nosso devocional, a gente lê para se edificar, a gente lê para se instruir, a gente lê para conhecer o nosso Deus. Por quê? A Bíblia é a nossa base, é a nossa bússola. Na palavra de Deus, ali está toda a verdade, todos os princípios que a gente precisa para ter uma vida plena, próspera, abençoada. Então um cristão precisa ter relacionamento com a Bíblia. Mas o pregador, gente, para o pregador é fundamental, é básico. Um pregador que não lê Bíblia é o pregador papagaio, é o pregador xerox, é o pregador fake, ele só reproduz, ele só ouve e fala. Só que ele pode ouvir uma heresia e reproduzir, porque ele não lê, ele não sabe, ele não confronta o que ouviu com o que leu. Então todo pregador precisa ter intimidade com a ferramenta do seu trabalho, precisa ter uma vida de leitura da palavra. A gente lê para se edificar e para se alimentar. Só que o pregador, ele também lê a Bíblia com outro olhar. Ele não está lendo a Bíblia só para se alimentar. Ele está lendo a Bíblia para alimentar outras pessoas. Então o olhar do pregador sobre as Escrituras, o olhar da pregadora, do pregador, daquele que ministra a palavra a respeito das Escrituras, é um olhar diferenciado. Porque ele tem o seu momento de devocional que ele lê para se alimentar, para se edificar como qualquer cristão, mas ele tira um tempo para examinar as Escrituras, para olhar as palavras, para olhar o contexto, para examinar o texto, para olhar a história, para perceber para quem aquele texto é escrito, qual é o propósito, qual é a finalidade, qual é a ideia, qual é o princípio. Aquele que vai buscar etimologia, vai buscar referência, vai ler em várias traduções. Você está entendendo? É o olhar do pregador. Então a gente precisa ter intimidade com a palavra. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu tentar colocar aqui na frente de vocês algumas das minhas Bíblias da minha coleção. Não vai dar para mostrar todas, eu tenho algumas dezenas aqui, que é a minha ferramenta de trabalho. Olha, só vou colocar aqui algumas, eu vou empilhar aqui, tá? Eu vou empilhar aqui algumas. Tô com medo que caia aqui. Aqui tem algumas, tá? Das minhas Bíblias. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais lido, mais editado, mais compartilhado, o livro mais poderoso, a revelação de Deus. Ela é alimento, ela é pão, ela é sustento, ela é bússola, ela é direção. Um certo letrado, há muito tempo atrás, disse o seguinte: se você chegar em uma biblioteca e você encontrar a Bíblia em cima de todos os livros, é porque a Bíblia é o livro mais importante de todos e está acima de todos os outros, de todas as outras obras literárias. Se você chegar numa biblioteca e encontrar a Bíblia embaixo de todos os outros livros, é porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a base para toda a concepção, para toda a inteligência, para toda a sabedoria. Ela é a base de todo o conhecimento. Quando você olha para essas Bíblias aqui, deixa eu colocar aqui do lado, meu Deus, deixa eu dividir aqui em 2 montes para não cair, para não sofrer um acidente aqui com Bíblia, um soterramento de Bíblia. Quando você olha para a palavra de Deus como pregador, o olhar do pregador é diferente. O olhar do pregador é um olhar técnico, é um olhar de quem deseja extrair do texto uma lição para alimentar pessoas. Então o pregador, ele não só lê o texto para se alimentar, ele lê para alimentar a outras pessoas. Por isso, o olhar do pregador ele precisa ser mais técnico, mais criterioso, ele precisa ter mais argumentos, ele precisa ter mais elementos.
Então ele olha com outro olhar. Você precisa ter familiaridade com a Bíblia. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês aqui. Tá faltando o quê? O que está faltando aqui? Estão me sugerindo aqui alguma Bíblia. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês quais são as Bíblias que eu mais uso, as versões, os modelos de Bíblias que eu mais uso quando vou preparar uma mensagem. Daqui a pouquinho eu vou falar disso para vocês. Mas vamos seguindo aqui. Terceiro passo, terceira verdade, terceiro princípio que você precisa saber para começar a pregar. Todo pregador precisa ter uma base, uma estrutura, um equilíbrio. E isso se dá no lugar onde você está plantado, na igreja onde você congrega, no pastor que cuida de você, que te instrui, no lugar aonde você é edificado, aonde você é orientado, aonde os galhos são podados, aonde as arestas são aparadas, aonde você senta para ouvir. Há uma frase de um pensador muito relevante que diz o seguinte: eu não posso estar de pé ensinando se antes eu não me assentei para ouvir e aprender. A ideia é, eu só posso oferecer para você o que antes eu recebi. O apóstolo Paulo cita na primeira carta aos Coríntios, no contexto em que ele fala de Santa Ceia, a seguinte frase: o que recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Qual é o princípio lá? Eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso oferecer para você o que eu tenho. Eu só posso compartilhar com você o que eu recebi. Então, a importância, todo pregador, antes de ser um pregador, um ministro, um ensinador, ele é um servo, ele é um crente. O que você é? Eu sou um pastor, mas antes de ser um pastor, eu sou um cristão, eu sou um servo, eu sou uma ovelha do Supremo Pastor, que é o nosso Deus. Todo pregador relevante precisa ter uma igreja, precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, de uma liderança. Por que, pastor, que você fala isso? Porque quando nós estamos debaixo de um princípio de autoridade, quando nós congregamos, quando nós servimos a Deus, quando nós temos uma igreja para frequentar, quando nós sentamos para ouvir num culto de ensino, numa escola dominical, numa faculdade teológica, em uma reunião de compartilhamento da palavra, a gente está absorvendo conhecimento. Gente, eu estou falando para vocês algo que eu vivi e algo que forjou as minhas bases ministeriais. Sabe por quê? Eu fui pastor, eu fui ordenado ao ministério pastoral com 26 anos de idade, em uma convenção muito tradicional, muito restrita, muito fechada com relação à ordenação de ministério de jovens. Por que eu fui ao ministério tão jovem? Primeiro, porque eu tinha uma chamada de Deus, primeiro porque havia um propósito de Deus em tudo isso, mas porque eu sempre fui fiel, obediente, submisso, sempre amei congregar, sempre estive nos cultos de ensino, sempre servi na minha igreja local. Por quê? Como que você vai começar a pregar se você não tiver uma oportunidade? Eu já ouvi muito isso: pastor, eu tenho desejo de pregar, eu já escrevi uma mensagem, eu já preparei um sermão, mas eu nunca ganhei uma chance, eu não tenho uma oportunidade. Primeiro, um pastor sério, de uma igreja séria, só vai convidar alguém para ministrar a palavra, estar diante do púlpito, ministrando e ensinando a igreja de Jesus. Ele só vai ceder o altar da igreja que ele cuida para alguém que ele sabe que tem capacidade para fazer isso, que não vai estar diante do altar pregando uma heresia, falando uma bobagem, ensinando uma besteira. E para isso você precisa de uma igreja, você precisa congregar. Na igreja onde você está, no lugar onde você congrega, você vai, muito provavelmente, as primeiras oportunidades que você vai receber para pregar são no lugar onde você está, plantado. A igreja onde você congrega, o lugar onde você serve. Ou, se não for na igreja onde você congrega, diretamente na sua congregação, mas vai ser através do relacionamento, do serviço, da comunhão que você tem, do network, do contato que você tem a partir da sua igreja. Nenhum pregador nasce famoso, conhecido. Não, você começa gerando relacionamento. E isso começa onde? Na igreja local. Eu servi durante muitos anos na minha igreja local,
culto de oração, de ensino da palavra, escola dominical, ouvindo, aprendendo. Porque quando você vai pregar, a primeira vez ou as primeiras vezes, você vai recorrer às suas memórias mais recentes. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu congrego, se eu vou no culto, se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu estou sempre ouvindo o meu pastor pregar uma mensagem bíblica e sadia, outra importância de congregar, ter uma boa referência e uma referência próxima. Porque se você só fica em casa assistindo pela internet pregações, você pode estar se alimentando de várias fontes. E às vezes essas fontes não são fontes bíblicas, fidedignas. Às vezes tem muita gente na internet aí, famosão, grandão no número de seguidores, mas pregando heresia, ensinando para o povo mensagens antibíblicas, pregando um monte de porcaria. E aí, como disse o profeta Eliseu, tem morte na panela, ou seja, essa mistura aí, essa bagunça aí, essas pregações misturadas, elas trazem morte espiritual para a igreja de Jesus. Então, por isso a importância de você congregar em uma igreja bíblica, séria, com um pastor que ame almas e não dinheiro apenas, que esteja lá olhando para você não só como um número, mas olhando para você como uma alma, congregando num lugar fidedigno, num lugar bíblico, porque é ali que você vai começar o seu ministério, é ali que você vai dar os primeiros passos. Geralmente, o pregador não começa pregando, ele começa levando água para o pastor, ele começa cantando um hino da harpa, ele começa ganhando uma oportunidade para fazer uma leitura no culto, depois ele recebe uma oportunidade para fazer uma oração. Aí numa reunião de oração, numa vigília, tem 10 pessoas, não é um domingo à noite, não tem o glamour de um culto com uma igreja lotada, com 1000 pessoas, com 500 pessoas para te ouvir. Mas as primeiras vezes, quando você está lá na oração, tem 5 irmãos, 10 irmãos, aí o seu pastor que está vendo você, que está te acompanhando, que está te discipulando, que está vendo que você está indo no culto de ensino, então você já tem um conteúdo básico, você está frequentando a escola dominical, então você conhece as doutrinas básicas da nossa fé, da palavra de Deus, aí você vai ganhar uma oportunidade. O pastor diz, olha, mano, traz uma mensagem de 10 minutos para a gente aqui, para terminar a oração. Eu faço isso com os jovens da nossa igreja, da igreja onde eu pastoreio. Eu hoje, como pastor, eu já passei por isso nos 2 níveis. Eu já fui o jovenzinho que ganhou a oportunidade pela primeira vez para pregar. E hoje eu ofereço oportunidade para aqueles que eu estou pastoreando. Eu vejo o cara toda terça-feira lá ouvindo a palavra que eu estou pregando. Todo domingo lá, ouvindo a mensagem que eu estou ministrando. Aí quando tem uma oportunidade, quem que eu vou chamar? Um desconhecido? Um aventureiro? Um cara que eu não sei quais são as fontes onde ele bebe? Ou aquele que está ali congregando, fiel, crente, honesto, que participa da igreja local, que serve, que recebe na porta, que traz a água? Você está entendendo? É na igreja local que a gente recebe as nossas primeiras oportunidades. Então a importância de ter raízes, de ter bases. E aí a partir daí, a pessoa que te ouviu, né, pastor Rafael? Ó, tem aqui um pregador bem conhecido, pastor Rafael Grendene. Não é isso aí, pastor Rafael? Então a gente está lá congregando, cooperando, aí você recebe uma oportunidade ali, alguém ouviu, pô, esse cara tem futuro. Essa menina aí tem conteúdo, cara. Eu vou convidar ela para dar uma palavra numa reunião dos adolescentes. Aí você já recebeu uma oportunidade, recebeu uma chance para pregar. E aí você vai desenvolvendo. Então, isso é muito importante. Autoridade espiritual, lugar para congregar, sentar para ouvir. Outra questão aqui, gente. Humildade. Humildade para ouvir bons conselhos. Humildade para aprender. Humildade para ouvir mais e falar menos. Porque é normal, é natural, quando a gente está começando a pregar, tá? Você lê o primeiro livro de teologia, você lê um livro bacana e te surgiu uma ideia legal, e aí você quer falar, compartilhar, tá com o coração cheio de coisa boa. Mas a humildade para sentar e ouvir. Quando você começa a pregar, aí você acha que já sabe, você acha que já conhece. Aí às vezes você julga o outro irmão,
Às vezes você julga o obreiro que vai pregar no culto. Poxa, eu sei mais do que ele, estou no banco e ele está lá pregando. Pô, o cara não prega nada. Pô, ela não fala coisa com coisa. E eu já li quantos livros, eu já estudei, eu já fiz um curso, eu já fiz isso. Humildade. Isso você precisa aprender antes de começar a pregar. Humildade é um atributo fundamental na vida do pregador. Desde o início e principalmente quando Deus começa a te honrar e te abrir portas, para que você não permita que suba para a sua cabeça, que você se exalte. Quando todo mundo começar a ouvir a tua pregação, quando gostarem do que você está falando, quando a igreja for abençoada quando você pregar, quando o povo começar a te fazer convite, pô, vem pregar na minha igreja semana que vem? Oh, legal. Aí o outro te chama, vem pregar aqui na minha congregação no outro domingo, dia 10, no outro domingo, dia 20. Aí, opa, estou recebendo um convite, então vou ter que comprar uma agenda, vou inaugurar o meu calendário, minha agenda do meu telefone aqui. Aí você começa a agendar. Pô, tal dia eu prego em tal lugar. Opa, agora mês que vem eu já tenho uma agenda para pregar lá. E aí os convites começam a surgir. Humildade. Humildade para reconhecer que nunca é você. Humildade para reconhecer que é sempre Deus. Humildade para reconhecer que não é a tua capacidade, mas é a palavra poderosa que colocou Deus na tua boca. A humildade para reconhecer que por mais que você fale bem, que você tenha conhecimento da palavra, você sempre vai ser um servo. Você é o pregador, você é o ministrante, você foi convidado para pregar no culto. Humildade. Narizinho baixo. Humildade. Submissão. Aprenda que, se não for a misericórdia de Jesus, o pregador está lascado. Você vai lá... Gente, ano que vem eu estou completando 20 anos de ministério da pregação da palavra. Eu sou um jovem pregador ainda, né? A telha se foi, mas eu sou jovem, estou bem ainda. Tá aí, estou novo ainda. Eu vou fazer 20 anos de ministério no ano que vem. E eu já vivi tudo isso que eu estou falando para você. Às vezes a gente, no início, assim, eu preparava uma mensagem e dizia, pô, essa mensagem aqui vai arrebentar. Cara, que palavra poderosa que Deus me deu, cara. Essa mensagem, cara, quando chegar nesse tópico aqui, nesse ponto, vai arrebentar. A igreja vai voar, o povo vai dar glória a Deus, os irmãos vão pendurar no ventilador. Vai ser demais, cara. E aí eu chegava todo empolgado, não por mal, mas por inexperiência. Por falta de alguém que me ajudasse, igual eu estou tentando fazer aqui com você. Eu nunca tive alguém que sentasse comigo, igual eu estou fazendo aqui com você. Por isso que Deus colocou no meu coração esse propósito. Porque nunca nenhum pregador mais experiente, nenhum pastor mais experiente sentou comigo, igual eu estou fazendo aqui com você, anotou aqui, o caderno é de rosinha, de coraçãozinho, que eu peguei o caderno da minha mulher. Minha mulher estava rindo comigo ainda há pouco disso aqui, mas o que importa é o conteúdo aqui, né? Alguém que sentasse comigo para me ensinar. Para dizer, faz isso, não faz isso, fala assim, não fala assim. Você pode apresentar uma verdade dura, mas se for desse jeito, vai ser melhor compreendido pelas pessoas. Então isso que eu estou fazendo aqui com você foi o que me faltou. Aí eu chegava no culto e dizia, pá, hoje vai arrebentar. Não dava nada. Passava vergonha, mano. Ia pregar e na hora que eu achava que ia virar, que ia dar certo, que ia ser legal, que ia ser top, uma vergonha. E aí eu voltava para casa, humilhado, dizendo, meu Deus, eu acho que isso aí não é para mim, não deu nada, não aconteceu, não foi bom, não teve manifestação, poder, aquela coisa que o pregador no início espera, né? O resultado imediato. Humildade. Humildade para deixar Deus fazer o que Ele quiser fazer. Humildade para não tentar manipular a palavra. Humildade para falar só o que está no texto. Humildade para ser fiel às escrituras, humildade para ouvir um bom conselho, humildade para ser repreendido pelos seus líderes, pelo seu pastor, humildade para reconhecer que você depende. Poxa, a igreja, os irmãos me ouviram e me convidaram, mas se o pastor da igreja não endossar o convite, não aceitar, você não vai. Então humildade para chegar, para entrar, para sair. É tão legal se lidar com pessoas humildes, né?
Agora, quando você lida com gente arrogante, mano, com estrelinha, com gente que... Aí eu fico maluco, às vezes eu vou num lugar, assim, eu tô na igreja, aí vem um pregador que começou a pregar anteontem, cheio de vício, cheio de vício, assim, de linguagem, cheio de frase pronta, o cara só vem para repetir, uma mensagem requentada, um negócio misturado, uma pregação estranha, um negócio para e o cara vem boçal, sabe? O cara vem cheio de si. Humildade, gente, guarda isso no coração. Se a gente for humilde, a gente vai longe, né? Vamos lá. E isso a gente tem que estar o tempo todo o tempo, cuidando, né? Trabalhando o nosso coração para isso. Agora eu vou falar sobre treino, sobre preparação. Quando você vê aqueles atletas que levantam peso nas Olimpíadas, aqueles caras que levantam 200 quilos, 300 quilos, foi do dia para a noite que o cara chegou para levantar aquele peso todo? É lógico que não, né? Quando você vê um jogo de futebol internacional, a Champions, uma Copa do Mundo, você vê os caras jogando bola em alto nível, você vê o Cristiano Ronaldo jogar, você vê o Messi jogar. O cara tem um talento natural para isso? Tem, é lógico. Mas o cara treina, e treina muito para chegar naquele nível. Então, por que a gente tem esse misticismo? Eu preciso desconstruir isso aqui nessa live, nessa aula. Por que a gente tem esse misticismo, essa ideia? Não, eu não vou me preparar, eu não vou estudar, eu não vou treinar, eu não vou me capacitar, eu não vou fazer um curso, eu não vou ler, e na hora Deus vai me tomar, vai descer um manto de sabedoria celestial, e eu vou entrar em transe teológico, e por osmose, na Bíblia aberta, aqui assim vai passar todo o conhecimento da Bíblia pela minha mão, pelo meu braço, vai subir para minha cabeça, e eu vou falar, abre a boca, porque a Bíblia diz, abre a boca e eu te encherei, e aí é só eu abrir a boca e a palavra vai vir. Gente, se ninguém te contou, eu vou te contar. Isso não existe. Todo pregador precisa se preparar, precisa treinar, precisa ler, precisa estudar, vai ser possuído. Está dizendo aqui. Não é assim, gente. Não é um transe. Não, gente. Quem toma alguém e deixa essa pessoa fora de si é o diabo, não é Deus. O Espírito de Deus habita em nós, mas o trabalhar de Deus é com ordem, decência. Ele opera segundo a proporção da nossa entrega. Quanto maior a minha dedicação, quanto maior o meu envolvimento com a palavra, quanto mais eu estudo, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio, quanto mais eu me esforço, mais eu estou abrindo espaço para que o Espírito Santo me use na hora da pregação. É igual o cara que nunca pegou no livro, que não estuda, que não lê, que não se prepara, e na hora da prova ele diz, Senhor Jesus, Deus poderoso, me revela agora as respostas. Letra A, meu servo. Vai, a número 2 é letra C. Beleza, Senhor, manda mais, Pai. Número 3 é letra E, vai lá. A número 6, meu servo, peraí, deixa eu conferir aqui dos livros. Gente, isso não existe. Se não estudar para a prova, vai zerar. Ou vai ter que chutar. Ah, pastor, eu chutei e acertei. Aí é sorte, né? Aí é outra parada. Agora, na pregação, gente, e o pior, o mais assustador, o mais louco, é que é o que mais a gente vê em cima dos altares das igrejas. O pregador que vai pregar na sorte. Não orou, não leu, não estudou, não se preparou, chega no púlpito, ele abre a Bíblia como alguém que pega aquela caixa, ele sabe aquela caixinha de promessa que tem na casa de um monte de crente, abre a caixinha de promessa, tira um texto e lê. Aí às vezes não faz sentido nenhum, né? Ele tira um texto e diz que não tem contexto nenhum. Aí o pregador vai pregar na sorte. Coitada da igreja, irmãos, olha, eu vou abrir o coração aqui para vocês. Essa live é uma aula, né? Porque eu preparei o conteúdo aqui, eu estou compartilhando com vocês uma aula. Gente, coisa péssima, coisa horrível. O Luiz Henrique me fez lembrar agora de um meme, cara. Eu postei, depois dá uma olhada no meu Instagram, eu postei no meu Reels.
Tá um pregador pregando e tem uns irmãos atrás, ele diz assim: e Lázaro? O que Lázaro era de Jesus? Aí ele dá o microfone para um obreiro que está atrás dele, e o obreiro diz assim: primo! É na base do chute, é na base, é na base do improviso. Gente, coitado do povo, quantas vezes eu vou na igreja cansado. O crente trabalhou, estudou, às vezes não foi nem em casa, nem deu tempo de tomar banho, trocar de roupa, ele vai direto do trabalho para a igreja, pega trânsito, cansadão, e você vai lá para quê? Para ouvir uma palavra que te alimente, que te edifique, que você entenda. Aí chamam um cara que não se preparou, que não estudou, que não sabe o que vai pregar. Irmão, é de cair os braços, irmão. Vamos falar a verdade. É desanimador, irmão. É triste. É triste quando o pregador não está com a palavra. É triste quando o cara não está preparado para aquela... É ou não é? É ou não é? Fala a verdade. Você se machucou, caiu, quebrou um dedo, cortou fez um corte na perna. Aí você chega no hospital, no pronto-socorro. Chega lá pro médico. E o médico olha para você... E ele diz assim: ai, será que quebrou? Aí você diz: eu não sei, porque eu sou o paciente, o senhor que é o doutor. Aí ele diz: ai, esse corte, será que é preciso dar ponto? Imagina se o médico pergunta para o paciente se é preciso dar ponto ou não. Eu não sei, eu não estudei, não fui eu que fiz medicina. Uma vez eu desloquei o joelho. Eu já quebrei um monte de coisa, eu já quebrei dedo, meu ombro aqui eu desloquei 7 vezes, tive que operar, botar parafuso, negócio doido. Quando eu ia fazer esporte coletivo eu me machucava, acho que porque Deus não queria que eu fizesse, né? Aí tá, eu desloquei meu joelho uma vez, anos atrás, já faz tempo isso. Cheguei no hospital, a médica que estava no plantão, ela estava terminando a faculdade, ela estava, sei lá, naquele período lá de estágio, não sei como é que chama. E aí... ela disse assim: será que quebrou? Vamos fazer uma radiografia. Tá, fui lá, fiz a radiografia do joelho. Aí ela pegou a radiografia, olhou. Eu disse: quebrou, doutora? Ela disse: não sei, eu acho que não. Aí comecei a ficar preocupado. Aí, olha só, a segurança que ela me passou. Ela pegou o celular e disse assim: só um minutinho. Eu vou tirar uma foto aqui da radiografia e mandar para o meu professor. Gente, pensa no apavoro. Agora compara, vamos fazer essa comparação. Você chega na igreja, o pregador não se preparou. Ele não fala coisa com coisa. Ele lê em Gênesis e prega em Apocalipse. Ou ele fica correndo pela Bíblia. Ele fala de Davi, depois ele mistura com Moisés, depois ele vai lá um pouquinho em Noé, depois ele entra lá sobre a história de Abraão, depois ele vai lá em Absalão, aí depois ele vai lá em Ana e começa a falar do choro de Ana e mistura tudo, não tem uma ideia, não tem uma linha de raciocínio, ele não segue um script, ele não preparou, ele não sabe o que está fazendo. Você está entendendo? E aí a igreja vai sair do culto como? Mas a palavra do Senhor não volta vazia. Abre a tua boca e eu te encherei. Irmão, se eu não me preparo, se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho vida com Deus, se eu não preparei a mensagem, a igreja vai sair vazia. E às vezes, se o pregador prega besteira ou fica em cima do púlpito contando história da vida de gente. Já viu o pregador? O pregador biografia, autobiografia, o pregador terapia, é aquele que acha que o povo que está ouvindo ele é terapeuta, e aí ele fica contando a vida dele no púlpito. Já viu isso, não? É horrível, é horroroso. Eu não vou para a igreja para ouvir história do cara, para ouvir o problema do irmão. Esse dia eu fui num lugar, deram uma palavra para uma pessoa antes, a pessoa ficou contando os problemas da vida dela. Gente, não é desabafo. O altar é o lugar do ensino da palavra, da exposição das escrituras. E para isso, o pregador precisa de capacitação, de treino, de exercitar o talento que Deus lhe deu. Gente, eu já vivi muita coisa, eu já vi muita história, eu vivi muitas experiências.
E eu quero que você aprenda com erros que eu cometi, para que você não passe por isso, para que você não cometa esses erros. Eu quero que você aprenda com experiências que eu tive nesses 20 anos de ministério. Então hoje, essa é a primeira aula. Durante a semana nós vamos trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo tem uma folguinha, né? Porque eu tenho que ir para o culto pregar, tem outras funções na igreja também. E na outra semana também serão 5 aulas nessa semana e 5 aulas na outra semana. Completamente gratuitas essas aulas, essas lives. Esse conteúdo todo que eu estou passando aqui, tudo isso aqui é para edificar a tua vida e te abençoar. A gente está preparando coisas muito legais por aí, tem novidades vindo por aí, e como eu falei no início, a gente vai compartilhar com vocês, a partir de agora, bastante conteúdo nesse sentido, para ajudar, para fortalecer, para edificar e para capacitar os pregadores, os novos pregadores e aqueles que querem ser pregadores do Evangelho de Jesus. O que eu preciso saber antes de pregar? Vida com Deus, oração, intimidade com as Escrituras, leitura da palavra. Eu preciso ter um lugar para congregar, sentar para ouvir, aprender. Eu preciso ser humilde, estar debaixo de uma autoridade espiritual, exercer humildade o tempo todo. Eu preciso ter leitura da Bíblia, não ler apenas para me alimentar, mas procurar desenvolver uma visão criteriosa, analítica das Escrituras, para encontrar no texto as mensagens que Deus quer me revelar para edificar e abençoar a igreja. Eu preciso de treino e preparação. E eu preciso aprender a interpretação de texto. Como que eu conquisto isso? Lendo. Leia jornal, leia notícia, se bem que tem um monte de notícia falsa por aí, mas leia. Leia artigo, leia livros devocionais, leia livros seculares, leia. Quanto mais você lê, maior é a sua compreensão, maior é a sua argumentação, melhor fica o seu vocabulário, você escreve melhor quando lê mais. Então, são só os benefícios da leitura. E eu falei para vocês aqui no início da live que eu ia mostrar para vocês algumas das Bíblias que eu mais uso quando eu vou pregar. Então agora eu vou terminar a live aqui fazendo isso, vou mostrar para vocês. Aí tem algumas perguntas, eu vou responder algumas perguntas também. Vamos lá, vou responder também. O Júnior está perguntando, é errado você tirar uma base de uma mensagem que você já ouviu, não copiar, mas ter a base de uma mensagem que você já ouviu? Não é errado. Várias das mensagens que Deus me dá são através de outras pregações que eu já ouvi. De meus pastores pregando num culto de ensino, colegas pregadores que eu gosto, que eu acompanho, e que falaram uma frase que me veio no coração, me despertou para alguma coisa, eu já estava escrevendo alguma coisa assim. Não é errado não. E o que você perguntou aqui, Júnior, faz muito sentido com relação ao último tópico que eu vou tratar, que é referências. A gente tem uma galera aqui, tem dezenas de pessoas aqui comigo na live, tanto no Instagram quanto no Facebook, e se você está aqui é porque de alguma maneira o ministério que Jesus me deu e a pregação da palavra que Deus me dá e que eu exerço, às vezes você gosta de ouvir, está aqui porque gosta de acompanhar as mensagens que Jesus me dá e a maneira como eu compartilho, a minha linguagem, enfim. Referências, cuidado com as pessoas que você segue, que você ouve, que você acompanha, que você curte, que você escuta a mensagem. Porque a gente precisa ter boas referências. Procure pregadores bíblicos. Procure pregadores que, de fato, têm compromisso com Deus e com a palavra. Não sai por aí se alimentando de tudo que é fonte. Seja seletivo com o que você ouve. Sabe? Escolha, selecione, busque aquilo que de fato vai te edificar. Hoje em dia, nós temos vários pastores e pregadores que são homens de Deus, que são boas referências, que são bons exemplos, e principalmente, quando você vai ouvir um pregador, você tem que entender que a vida dele é muito mais relevante do que a pregação dele. Aqueles 50 minutos de pregação expositiva do pregador em cima do altar ou na internet nem se compara com a importância que tem o bom testemunho dele fora do altar. Então, procure ouvir gente
consagrada, gente santa, gente fiel, gente crente de verdade. Sabe, quando Paulo fala para Timóteo, que era um jovem pregador, Paulo dá deixa uma série de exigências, de princípios, de conselhos para Timóteo, dizendo: te esforça, leia, procure, pregue, seja humilde, seja submisso. E lá, para ser um obreiro, tem uma série de princípios: marido de uma só mulher, caráter, integridade, fidelidade, honra, humildade, compromisso, tudo isso que eu já citei aqui, eu tô repetindo para vocês, mas é muito importante. Boas referências. Escute gente que edifica a tua vida. Amém? Glória a Deus. Meu amigo pastor, nunca te falei, mas você sempre foi a minha referência e você tem a minha admiração. Edinaldo Brasil, meu querido, obrigado pelo carinho. Sempre que eu ouço isso, o peso da responsabilidade vem nos meus ombros e eu fico muito honrado, muito grato a Deus e coloco sempre isso para a honra e glória de Jesus e para que eu cada vez busque mais, ore mais e possa ser sempre bênção para vocês que me acompanham aqui. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês Bíblias que eu uso bastante. Primeiro essa aqui, que quem acompanha as minhas lives de oração, os meus propósitos, os desafios de oração que eu faço muito, sabe que eu comento muito sobre essa Bíblia. Ela já está bem velhinha aqui, mas é muito, muito maravilhosa a linguagem dela, eu gosto bastante. Que a Bíblia, a mensagem, ela foi traduzida na linguagem contemporânea por Eugene Peterson. Eugene Peterson. Essa Bíblia tem uma história muito legal. Esse pregador aqui, esse pastor americano, todo domingo, quando ele ia pregar na igreja que ele pastoreava, ele buscava o texto no original, traduzia, fazia a tradução pessoalmente do original e pregava a mensagem no domingo na sua igreja. E aí, o fruto de anos fazendo isso, ele já tinha várias traduções contemporâneas, com a linguagem contemporânea, e aí depois ele continuou compilando isso, e isso virou a Bíblia, a mensagem. O diferencial dela não são estudos ou mais, mas são a linguagem dela, que eu acho muito bacana, é muito acessível, ela esclarece muito, principalmente para o pregador iniciante, ela é muito bacana. Tem outra Bíblia que ela não está aqui, eu não peguei ela aqui, eu tenho uma versão diferente dela, tem as notas dela aqui, mas eu uso muito, muito. A Bíblia que eu uso para pregar é a Bíblia de aplicação pessoal. Foi uma das primeiras Bíblias de estudo que eu ganhei na minha juventude, na minha adolescência, quando eu comecei a pregar. Eu tenho aqui a Bíblia cronológica de aplicação pessoal. Eu não estou ganhando nada de editora, eu estou só citando o que eu gosto, o que eu leio, o que eu acho bacana, tá? Não estou ganhando nada para isso aqui, tá bom? Mas se as editoras quiserem me abençoar, também estamos abertos a parcerias. Aleluia. Tá bom? Bíblia de aplicação pessoal, eu gosto muito dos estudos da Bíblia de aplicação pessoal. Essa aqui é a cronológica. Não é uma Bíblia para você levar para o culto. Ela é uma Bíblia de consulta e de leitura devocional, tá bom? Para você ter em casa. Eu gosto muito também, não está aqui, eu uso bastante as notas, os estudos da Bíblia de estudo pentecostal. Por quê? A minha linha teológica é pentecostal. Eu sou um pregador pentecostal. Então, a Bíblia de estudo pentecostal para mim faz todo sentido, eu gosto bastante também. Essa aqui é uma edição comemorativa, porque eu participei de um seminário e ganhei essa Bíblia aqui. É a Bíblia de estudo do expositor. Ela tem comentários do Jim Swaggart. E aí, o que está em preto aqui, ó, não sei se dá para ver, o que está em preto é o texto bíblico, o que está em vermelho é o comentário expositivo do pastor Jim Swaggart, que é um pastor muito bacana, americano, grande evangelista. Essa aqui, gente, eu sou apaixonado por essa Bíblia. Ó, eu amo essa Bíblia aqui. A Bíblia King James atualizada. Essa versão, a linguagem, fora que ela é muito linda, né? Vou mostrar aqui por dentro um pouquinho, que ela tem as notas de rodapé, é muito da hora essa Bíblia. Amo a linguagem dela. Eu não vou comentar todas, senão não vai dar tempo. Essa aqui também eu gosto bastante de consultar essa Bíblia, sem contar que ela é muito linda também. A Bíblia de palavras-chave, Bíblia de estudo palavras-chave. Essa Bíblia arqueológica também é muito legal, ela traz bastante referência
de arqueologia, de história, e enriquece bastante o nosso conhecimento. Isso aqui é um clássico, Bíblia Shedd também. Eu conheci pessoalmente o pastor Russell Shedd, foi um grande servo de Deus. Essa aqui me ajuda pra caramba. É o Novo Testamento interlinear, português, inglês e o grego. Novo Testamento no original em grego. Me ajuda muito. Como é que é por dentro? Eu tenho curiosidade de saber. Ó. Aqui, ó, português, inglês e grego. Ela é a tradução do original. Aí você pode ver ali por palavra e ajuda bastante também. Outra Bíblia que eu gosto bastante de usar é essa aqui, Bíblia de Estudo Plenitude, eu acho legal também. Gente, algumas das minhas Bíblias eu não tenho todas aqui tem algumas delas só para você conhecer um pouquinho das Bíblias que eu mais uso quando vou ler a palavra. Para encerrar, como é que eu faço quando vou preparar uma mensagem? Eu vou trabalhar isso também nas próximas lives, nas próximas aulas. Mas geralmente eu confronto versões. Eu pego a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a versão mais tradicional. Depois eu pego a NVI. Depois eu pego a contemporânea e confronto linguagens. Fiquei com dúvida num termo, numa expressão, eu vou lá no interlinear do grego, procuro a referência etimológica, procuro o contexto, procuro entender a essência da palavra. Ali já abre um leque, às vezes a própria etimologia da palavra já sugere ali uma interpretação, um viés interpretativo bacana que dá para você pregar. É formidável. Gente, a pregação é uma arte. Pregar não é só um exercício, um ministério, é uma arte, a arte da pregação. Quando você vai para a igreja e ouve uma boa pregação, uma pregação bem preparada, uma pregação edificante, com uma mensagem. Caiu a live aqui no Face, estou só agora ao vivo, só no Instagram. Tivemos um probleminha aqui no Face, caiu a live, mas vamos continuar aqui no Insta. Quando você ouve uma pregação bem preparada, quando o orador, o pregador, o ministrante, ele está preparado, ele orou, ele se preparou, ele leu, ele estudou, e ele está fazendo aquilo de fato com entrega, com coração, com unção, com autoridade, é diferente. Então, que você possa guardar isso no seu coração. Foi a primeira aula, nós vamos seguir a semana toda falando disso até sexta, e depois a outra semana também serão 10 aulas, 10 lives que eu vou compartilhar com vocês, todo esse conteúdo gratuitamente, para edificar, para ajudar, para abençoar a sua vida. Você que é pregador, que Deus te abençoe, guarde isso, porque o ministério é algo glorioso. Quem deseja o ministério, excelente coisa deseja. Eu espero que aquilo que eu compartilhei com vocês aqui tenha sido bênção para a vida de vocês, tenha sido edificante, tá bom? Deixa eu ver aqui se na caixa de perguntas tem alguma pergunta. Não tem pergunta na caixa de perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Me ajuda aí, povo. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Algo que vocês queiram acrescentar aqui? Neitan Gabri, está escrito aqui. Qual a tradução ideal para usar como base da pregação? Não é que existe uma tradução ideal, Neitan. Existem Bíblias que são mais próximas à linguagem delas com o texto original. Como eu falei para vocês, eu uso várias versões para confrontar aqui e para me ajudar a fazer a exegese do texto bíblico, né? Mas eu sempre uso na ministração a Almeida Revista e Corrigida. Eu gosto da linguagem dela, acho que ela é muito fidedigna, acho que é uma linguagem mais erudita, mas ela é mais clássica. E além do que também é a Bíblia, é a versão que mais a galera que está na igreja geralmente tem, né, e usa. Então por isso. Recomendo o comentário Bacon, acho muito bacana, acrescenta muito. Champlin também é muito legal, Teologia Sistemática de Champlin, mas Bacon, a coleção de Bacon é muito bacana. Tem uma coleção, uma obra que é brasileira, em português, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um dos maiores expoentes do estudo de teologia no Brasil hoje também, que ele tem um conteúdo muito bacana. Que mais?
Quais os pastores que você mais ouve, pastor? Olha, legal, boa pergunta. Cara, eu ouço muito meus pastores aqui na minha igreja. O meu pastor presidente é o pastor Josué, é o pastor que eu mais ouço, porque eu sempre estou nos cultos que ele ministra, os cultos de ensino, de terça, o culto de domingo das 18 horas, depois eu prego no culto das 20, mas eu sempre ouço muito o meu pastor. Um pastor que para mim foi uma grande referência, já é falecido, ele foi meu pastor muitos anos na minha adolescência, pastor Antônio Neves. Ele é natural de Itajaí, Santa Catarina, mas quando eu era um jovem pregador, estava começando lá em Criciúma, eu sou natural de Criciúma, ele foi um pastor que me inspirou muito, porque ele era bacharel em teologia, tinha um conhecimento muito legal, mas além disso, ele era muito cheio do poder de Deus. Ele orava muito, ele tinha uma vida de oração que me inspirava, e ele foi minha maior referência. Mas eu gosto bastante de vários outros pastores e pregadores, como o pastor Luciano Subirá, como o pastor Luiz Hermínio, como o Eliseu Rodrigues, meu amigo. Gosto muito do Eliseu, é um cara formidável dessa nova geração de pregadores, da minha geração. A gente tem praticamente quase a mesma idade, eu e o Eliseu. Outro que eu gosto bastante, conversei com ele hoje, o Jean Porto, é um cara que eu acho formidável. Quem mais, cara? Ixi, tem muito pregador bacana. Pastor Ângelo Galvão, um cara pentecostal, pastor de igreja, um homem de Deus. Quem mais que eu vou citar para vocês aqui? Enfim, são várias referências. Aí eu acho, às vezes fica um pouco complicado assim você falar nomes assim, né? Mas eu gosto bastante. Tem bastante gente aí que Deus usa, mas tenha boas referências, isso faz muita diferença. Você tem mais alguma pergunta? Pastor, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Eu sugiro, se você chegou no Evangelho faz pouco tempo, que você leia primeiro os Evangelhos, né? Primeiro os Evangelhos, a história de Jesus, depois a continuidade em Atos dos Apóstolos, o livro dos Salmos, e também aí depois você começa a ler de Gênesis a Apocalipse. Os livros pode ser na própria ordem, na disposição do texto. Ou se você quiser uma leitura cronológica, procure uma Bíblia com a versão cronológica, que ela vai na ordem em que os fatos acontecem e se sucederam. Tá bom? Cimei Lopes, pastor, o senhor é professor de teologia? Sim. Atualmente eu não leciono em nenhuma instituição de teologia, porque não consigo mais, pelas minhas outras atribuições, pregando a palavra, pastoreando, enfim, mas eu já lecionei em algumas instituições de teologia, e agora eu vou começar a lecionar missiologia, uma outra disciplina. Eu já lecionei introdução à teologia, síntese do Antigo Testamento, e agora eu vou lecionar sobre missiologia para uma turma nos Estados Unidos. Vou começar sábado agora, aos sábados, na parte da tarde, uma turma lá nos Estados Unidos. Vou lecionar essa matéria, essa disciplina para eles à distância aí pela internet. Mas dou aula sim, já dei aula sim, e acho apaixonante. É a área que eu mais gosto, né? Deus abençoe a todos vocês. Eu tô vendo aqui, tem bastante comentário, bastante abraço, bastante mensagem, o pessoal citando o nome aqui de pregadores que eles se inspiram. Mas, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo carinho e convido você para amanhã. Já tem o tema da live de amanhã: pregação, ministério, vocação ou profissão. Vai ser da hora, gente. Vai ser forte. Pregador, profissão ou vocação. Eu vou falar sobre propósito. Eu vou falar sobre descobrir de fato a sua chamada. Eu vou falar sobre alcance ministerial. Eu vou falar sobre grana. Vai ser forte. Não perde amanhã. Vai ser muito precioso. 10 horas aqui no meu Instagram e também no Facebook. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Vai ficar salvo sim, tá bom? Vai ficar salvo sim. Eu vou postar aqui no IGTV para vocês esse conteúdo.
Abraço, que Jesus te abençoe, que a graça de Deus te alcance, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Pai, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que ficou comigo até agora, nesse conteúdo, nessa live, nessa aula, falando sobre esses princípios básicos para todo pregador. Abençoa aqueles que têm o desejo, o anseio, a vontade, o sonho de pregar, aqueles que foram chamados para essa vocação. Usa, capacita, levanta, que eles possam ser instrumentos nas tuas mãos e que nós possamos ser pregadores assertivos, claros, cheios da tua unção e da tua autoridade, e que com a nossa vida possamos levar outros ao conhecimento da graça e que a mensagem que nós somos portadores seja uma mensagem bíblica, cristocêntrica e que possa alcançar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus te abençoe.